Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje é o Carlos Fernando de Faria Machado, conhecido por Gauchim Piloto. Ele é piloto agrícola há mais de 20 anos e atua há 5 anos como piloto no combate a incêndios florestais para o governo federal, prestando serviços a órgãos como o ICMBio, IBAMA e muitos outros, através da empresa América Sul. E ele também atua na preparação de pilotos para o combate a incêndios florestais como palestrante. Recentemente, esteve em Rio Verde trazendo uma palestra, um treinamento fantástico para os pilotos da Forte Aviação Agrícola. E hoje nós vamos bater um papo aqui no programa sobre como atuar efetivamente no combate aos incêndios. Eu vou chamá-lo de Gauchim, que é a forma que todo mundo chama, e fica mais fácil. Gauchim, prazer receber você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Ô Divino, eu que agradeço a oportunidade e espero poder esclarecer algumas coisas aí, tanto para a parte dos produtores e para todos os ouvintes da Morada do Sol. Ah, com certeza você vai ajudar bastante. Gauchim, vamos falar um pouco da sua experiência, do trabalho que você tem desenvolvido aí pelo Brasil afora? Assim, como você disse, eu atuo há bastante tempo como piloto agrícola, até tenho uma experiência na aviação executiva também, e nos últimos anos a gente começou a atuar na parte de combate a incêndios aéreos florestais, né? E esse combate ele é realizado para o governo federal, prioritariamente em reservas, né? O governo federal ele faz a defesa de incêndios nas reservas florestais. E de uns anos para cá, a gente tem vivenciado aí que os agricultores venceram a inércia, né, e tomaram a atitude de se unirem através das empresas de aviação agrícola para montar as brigadas aéreas para combater os incêndios que tanto afetam a região nessa época do ano, né, devido ao período de seca. Gauchim, eu não sei se é impressão minha, mas parece que nos últimos anos esses incêndios aumentaram. Os incêndios aumentaram ou foi a propaganda, o marketing, a divulgação que aumentou? Não, com certeza a divulgação aumentou bastante com os meios de informações que nós temos hoje. Mas os incêndios, isso aí vem de milhões de anos, né? O nosso grande problema é que estamos tendo casos de seca extrema, né? Você pode ver que a questão climática, ela é cíclica, né? Tem anos de muita chuva, seca amena, e tem anos de pouca chuva e seca extrema, que é o que estamos vivenciando agora, né? Então, eu acredito que é um acontecimento natural, só que o homem tem o poder de diminuir os efeitos desastrosos no caso dos incêndios, né? Através do combate, que é do assunto que estamos falando aqui. Como que a aviação agrícola tem ajudado nesse combate? Eu acho que a grande força da aviação agrícola é pelo número de aviões que tem na nossa região, que é usado na época da aplicação de defensivos agrícolas, né? Como na época da seca esses aviões estão parados e os pilotos também estão parados, se viu a oportunidade de ajudar no combate dos incêndios aéreos florestais, né? Então, o avião ele traz uma grande precisão, uma rapidez, que você consegue fazer aquele combate de golpe único, que a gente chama, né? Que pegar o incêndio no começo, que é onde ele terá a maior efetividade, né? Bom, mas para isso, eu imagino que nos últimos anos deve estar havendo um processo de preparação, tanto dos pilotos quanto dos próprios produtores rurais, para que esse combate ele seja realmente efetivo, né?
Eu acredito que a preparação vem melhorando a cada ano, apesar que a gente ainda tem grandes passos a serem dados aí, porque é uma coisa que envolve um montante financeiro muito grande, né? Você tem que deixar aviões de sobreaviso, pilotos, a brigada terrestre também, ela é muito importante. O agricultor ele tem que se unir para formar essa brigada. Eu acho que ela deveria ser regionalizada, né? Com caminhões, com pessoal treinado, porque a brigada aérea sem a brigada terrestre, ela não tem a efetividade esperada, né? Então, mas está melhorando bastante. O pessoal já está se unindo, o Sindicato Rural tem dado um apoio muito grande nessa parte. Os agricultores também viram a importância do assunto, né? Porque os danos econômicos são gigantescos, além do dano ambiental, né? E para as cidades também tem um efeito na saúde, que todo mundo sabe os problemas que a fumaça traz, né? O sudoeste goiano, ele é meio que precursor nessa questão das brigadas aéreas. No restante do país, já está acontecendo esse mesmo movimento ou ainda é muito lento? Assim, se você pegar a região centro-oeste, região sul, região sudeste principalmente, Minas Gerais, para você ter ideia, já está no padrão americano de combate a incêndio. O pessoal tem helicóptero de apoio, tem sala de situação com imagem de satélite. O cara, ele consegue o acionamento dos aviões assim praticamente de forma imediata. Então, Minas Gerais, eu tive a oportunidade de operar lá, realmente o pessoal está bem adiantado. Agora, aqui nós podemos também bater palmas, porque foi vencida a inércia, o pessoal se uniu, a parte dos produtores, a parte do sindicato, a parte das empresas agrícolas, e estão tanto na parte de treinamento como a prevenção, né? O pessoal está ficando atento a essa necessidade para não deixar passar de hora, porque o fogo ele não avisa, né? Você prevê que ele vai acontecer, mas ele não te avisa. Então eu acho que evoluiu bastante, mas como eu disse, ainda tem muito o que evoluir, né? Porque acredito que o próprio governo poderia dar uma ajuda financeira para a parte privada também, porque é interesse de todos o combate desse incêndio, né? O que Minas Gerais fez que o resto do país ainda não fez? Minas Gerais foi um negócio do governo do estado que criou a parte ambiental deles lá, tem uma preocupação gigantesca com incêndios florestais, né? E aí eles têm uma sala de situação com monitoramento via satélite de foco de incêndio, tem helicóptero de apoio, tem a brigada aérea, tem a brigada terrestre. Então realmente o negócio funciona de uma forma muito satisfatória. E eu acredito que esse é o futuro para o sudoeste goiano, tendo uma parceria entre a parte privada e a parte governamental, né, devido ao montante financeiro que é necessário para você manter toda uma logística dessa funcionando. Mas não estamos longe disso, eu acredito, né? Como a própria, antigamente era zero a atuação de todos, né? Hoje já tem todo esse amparato que foi criado e a tendência é que ele melhore a cada dia. E eu sou muito otimista nessa questão, né? Aqui no estado de Goiás, você sabe como é que está o empenho do governo estadual em relação à atuação junto a essas brigadas, a essas empresas e aos produtores? O que a gente tem visto, Divino, é que o governo, principalmente através dos bombeiros, ele presta uma grande assessoria no combate aos incêndios, né? Tanto na parte rural como nas cidades. O que eu acho que seria importante para um futuro não muito distante é que se criasse a contratação das empresas para o combate aéreo dos incêndios florestais, devido à sua eficiência, né? Então eu acho que o governo poderia olhar mais de perto
esse lado da operação do combate a incêndios, que seria muito produtivo para o Estado, não só para quem é atacado diretamente por um incêndio florestal, não é só ele que é prejudicado, toda a população, todo o Estado, a própria economia, ela é afetada por esses incêndios, né? Já se chegou a cogitar a possibilidade do governo comprar aeronaves, ter aeronaves próprias para trabalhar esse combate. Você acha que contratar as empresas que já existem, que já têm as suas aeronaves, seria mais prático e até mais barato para o governo do que comprar as suas próprias aeronaves e ter os seus pilotos? Com certeza, eu acho que esse seria o melhor caminho, porque a aquisição de aeronaves, ela exige um montante financeiro muito grande. E as empresas têm, como se diz, no seu leque de operações, na época das chuvas, que não existem incêndios florestais, as empresas estão prestando serviço na aplicação de defensivos agrícolas. Quando há o período de entre-safra, que é o período da seca, que é onde ocorrem os acidentes, você vai utilizar esses aviões que estariam parados para combater os incêndios. Então, eu acho que essa é a melhor maneira que se possa atuar e que vai gerar um menor custo econômico, tanto para o governo, que é interesse de todos, e para o próprio setor privado, né? Elchin, você tem prestado serviço para o governo federal, já aí há 5 anos. Como você vê a preocupação do governo federal, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, enfim, dos poderes em Brasília em relação a essa questão ambiental? Eu acho que vem melhorando a cada ano que passa, a cada governo que passa, independente da ideologia do governo. Você pegar no Brasil aí o que se foi combatido de incêndios florestais ao longo dos anos, esse montante só vem aumentando a cada ano. Então o governo realmente tem essa preocupação, só que o Brasil é um mundo, né? Isso aqui é um planeta. Assim, a gente que é da aviação tem a oportunidade de andar pelos 4 cantos do país, é uma imensidão gigantesca, né? Então, é fácil a pessoa acusar. Aí você pega um ano de seca extrema, que é uma coisa natural que acontece no mundo ao longo de milhões de anos. E aí a geração de vários focos de incêndio. Lógico que tem a parte que é criminosa, mas tem a parte que é, eu diria assim, natural, devido às condições, né? Baixa umidade, alta temperatura, ventos fortes. Então, eu acredito que o governo vem melhorando a cada ano e a tendência é a gente chegar aos níveis de países desenvolvidos no combate a incêndios, né? Bom, você havia citado anteriormente aí os Estados Unidos. Como é que está esse trabalho lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, na Ásia? Assim, a questão tanto de equipamento, de pessoal treinado, eles têm um pessoal específico que vive para combater incêndios florestais, né? Como, assim, eles já estão num patamar financeiro, todos sabem disso, muito maior do que o nosso, né? Então, realmente, a operação deles lá é um negócio que, como se diz, a gente ainda está gatinhando, né? O pessoal, assim, tanto no tamanho de aviões, como no número de aviões, nos equipamentos terrestres também, você pega os caminhões de combate a incêndio, o uso de agentes extintores, né, que é um negócio que agora que a primeira empresa conseguiu liberar no país, que tem aí um viés, eu não diria ideológico, mas um viés ambiental muito forte, muito agressivo, são contra o uso desses agentes extintores, né? Mas acho que é igual eu te falo, eu sou um cara que pensa positivo e acredito que a gente está caminhando para melhorar. E a tendência é a gente alcançá-los num futuro próximo. O que você acha da viabilidade de produtores rurais terem as suas próprias aeronaves para proteger as suas propriedades? Divino, como eu te falei, o avião é um negócio complicado, né? Assim, tanto da parte de preparação técnica como da parte financeira, né? Eu acho que é um problema desnecessário para o agricultor ter. Eu acredito que ele pode usar as empresas
e essas empresas prestarem o serviço. Para você ter ideia, nos Estados Unidos tem empresa que só presta serviço de combate a incêndio, né? Os caras são especializados somente em combate a incêndios. As empresas, elas têm que melhorar também. Nós temos que melhorar o tamanho dos aviões, porque, para você ter ideia, no governo federal só contrata aviões acima de 1.800 litros. Eu acredito que a iniciativa privada vai chegar nesse ponto também. Temos a questão das comportas, que é onde abre para sair a água. Hoje temos comportas que são acionadas, são eletrônicas, né, com acionamento hidráulico. O cara consegue um lançamento muito mais preciso, um lançamento assim, fatiado. O cara consegue fazer vários lançamentos com a mesma carga de uma forma muito mais precisa. Então, havendo essa melhora por parte das empresas, eu acho que para os agricultores não é vantajoso a aquisição de aeronaves. A questão dos incêndios, nós sabemos que vários países, como Estados Unidos, Austrália, até a própria Nova Zelândia e tantos outros, passam por problemas quase que anuais de incêndios. Por que o Brasil é que é o foco das notícias? Por que o Brasil é tão cobrado nesse sentido? Aí a gente já vai para uma questão política, né? O Brasil é a bola da vez, né? O Brasil está se tornando o grande fornecedor de alimentos do mundo. Isso aí tem um interesse econômico gigantesco por trás, todo mundo sabe disso. E há um uso político dessa questão, né? Se você for sobrevoar a Amazônia ali, 80% da Amazônia é úmida, não pega fogo, né? Então há uma certa propaganda enganosa em cima do assunto para se obter um benefício financeiro lá da frente por várias empresas, entidades mundiais, entendeu? Então eu acredito que o Brasil ele é culpado de um negócio que não é do tamanho que eles querem colocar e nem que seja 100% culpa dele. É uma questão, além dela ser ambiental, ela é cíclica, né? Ela vai ter anos que você não vai ter o problema, tem anos que você tem. Então depende muito da questão climática, né? Você acha que incêndios como os que aconteceram ano passado podem vir a acontecer novamente esse ano? Esse ano nós estamos com a previsão aí que já está se consolidando uma das maiores secas dos últimos 100 anos. E aí tivemos o agravante da geada, que faz aumentar o combustível desses incêndios, né? Porque a seca que a geada causa nas plantas, né, aumenta em muito a massa vegetal seca, que é o combustível desses incêndios. Então, acredito que esse ano a gente tem que se preparar, porque a coisa que vem desenhando aí vai ser intensa, vai ser um ano de grande quantidade de incêndios florestais, principalmente nas áreas de lavoura. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Ano passado criou-se um bafafá danado em cima de incêndios ali no Pantanal, na Chapada dos Veadeiros. Esse ano, essa é uma área que você trabalha, né? Que são essas áreas do governo federal. Esse ano tem uma expectativa diferente em relação à expectativa do ano passado? Por exemplo, estão mais preparados caso esses incêndios aconteçam? Divino, esse ano a gente tem uma boa notícia, eu acredito que ela é uma excelente notícia por parte do governo federal. Ele abriu a licitação no valor de mais de 100 milhões de reais para aquisição de horas de voo de aviões e de helicóptero para o uso no combate a incêndios florestais. Então, por aí você vê a importância que tem a Brigada Aérea no combate a incêndios, né? E essa, acredito, seja uma notícia muito boa, porque é o maior valor já empenhado pelo governo para aquisição, né, nesse tipo de operação
do combate a incêndios. Então, o governo está se mostrando muito preocupado com a atual situação que vem se desenhando com essa seca enorme que está se desenhando nesse ano. Gauchinho, as entrevistas que eu fiz aqui com os proprietários das brigadas, todos eles foram enfáticos no mesmo ponto. Muitos produtores não estão buscando as brigadas, muitos produtores não estão aderindo a essas brigadas. Qual é a preocupação que isso pode trazer? Com certeza que isso aumenta a preocupação de todos, porque um incêndio que acontecer na propriedade de alguém que não entrou na brigada, que não quis aderir ao sistema, ele vai atingir quem aderiu, né? Só que eu acredito que com o tempo, com a melhora da eficiência da brigada, tanto da brigada aérea como a brigada terrestre, esses produtores vão acabar vendo que realmente vale a pena a adesão. E realmente o custo financeiro para se manter operacional a brigada aérea, em vista aos danos econômicos que ele pode ter se tiver um incêndio de grandes proporções na sua propriedade, é ínfimo, né? Então, eu acredito que com o tempo nós teremos uma aderência quase que total. Não só, não digo que seja obrigado a ser pelo sindicato, mas que façam brigada, condomínios privados, né? Porque assim, Divino, é um negócio que sem dinheiro nada anda, nada vai para frente, você não consegue, porque tudo tem um custo. O combustível tem um custo, a manutenção tem um custo, o piloto tem um custo, o operador do caminhão tem um custo. Então, eu acho que a união de todos é que vai conseguir a maior força para poder combater esses incêndios, principalmente num ano de grande seca como este. Mas pode-se afirmar que essa baixa adesão é em função dos custos? Muita gente vê isso como custo e não como investimento? Com certeza, né? Por isso que eu levanto a bandeira de que o governo deveria participar criar um fundo para poder manter esse tipo de operação, né? Porque ela realmente é muito importante para a região, tanto do viés econômico quanto da questão de saúde pública, né? Porque a fumaça desses incêndios aí causam grandes transtornos. A ocupação de hospitais, aí, de leitos com problemas respiratórios aumenta imensamente nessa época, né? Então, realmente, eu acredito que seja um investimento, tanto da parte privada como da parte governamental, né? Só a brigada terrestre, sozinha, não resolve. Assim como apenas a brigada aérea também não resolve. Em tese, né? Logicamente que em um ou outro caso pode resolver. Mas o ideal é que haja a união dos dois, não é isso? Com certeza. Uma andorinha só não faz verão, né? Então, um avião sozinho não combate incêndios, tem que ter, no mínimo, 3 aviões. Uma brigada aérea sem o apoio de uma brigada terrestre também não consegue ter efetividade, a não ser num foco inicial, num local distante, onde o avião tem a capacidade de chegar num espaço curto de tempo e realizar aquele golpe único, né? Que a gente fala, o avião vai lá, cada avião faz um único lançamento para tentar anular aquele incêndio no início. Passando essa fase aí, tem que ter a brigada terrestre, porque o avião ele faz o lançamento e sempre vai ter uma reignição, vai ficar um foco aqui, outro ali, que é a brigada terrestre que vai aniquilar com esse incêndio, né? Gauchinho, quais são as orientações que você dá aos produtores rurais que nesse momento estão apreensivos e preocupados com esses possíveis focos de incêndios que já devem começar aí nos próximos dias? Eu acho que a grande forma da pessoa se preparar, ele se precaver para esse tipo de ocorrência. Se ele puder investir num caminhão com bomba, para poder, aqueles caminhões de bombeiro que usam em usina para lançar água, manter um pessoal treinado, aonde ele puder fazer acero, que ele faça, deixar ali um trator com grade no jeito, que às vezes precisa fazer um acero no meio de uma lavoura ali,
e procurar manter o contato, não digo engajamento financeiro imediato, mas que tenha um contato com a empresa, que tenha a brigada aérea, que se caso ele precisar, caso ele não tenha entrado em algum grupo, tanto do sindicato ou grupo privado, mas que ele tenha esse contato com a empresa para, se em última hipótese, ele conseguir acionar para ver se diminui o dano causado pelo incêndio, né? Que quando, como se diz, o fogo perde o controle, se torna um incêndio, e aí os danos econômicos são gigantescos, né? São imensuráveis. Gauchinho, eu agradeço, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que você estava corrido aí no final de semana, viajando, e chegou rápido para conseguir nos conceder essa entrevista aí agora no início de semana. Muito obrigado, você sabe que o programa está à disposição e vamos continuar trazendo esse assunto aqui semana a semana e torcendo para que haja muito menos focos de incêndio esse ano do que aconteceram nos anos anteriores. Muito obrigado, viu? Não, Divino Ronaldo, eu te agradeço a oportunidade, quero te parabenizar pelo programa e a Morada do Sol por manter esse elo entre a parte, como se diz, a parte operacional, tanto da parte que contrata essa operação, quanto da parte do governo e a parte da população, para ver que é uma preocupação de todos, né? Que não é... Todo mundo sofre os efeitos dos incêndios e temos que precaver para conseguir combatê-los da melhor forma possível, né? Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.